sei que através dessa palavra Deus vai falar com você. Não vou pregar muito, irmãos. Vou pregar bem rápido. Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente, amém? Eu peço atenção de todos, irmãos. Porque a palavra é algo muito sério. É uma verdade. E Deus quer falar algo no seu coração nessa noite, amém? Abra sua palavra, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Deus está aqui, irmãos, aleluia. Deus vai te tocar, irmãos. Deus vai te tocar de uma forma especial nessa noite. Abra seu coração. Deus traz luz, aleluia. 1 Samuel, capítulo 3. Vamos ler, irmãos? E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito valia ou escassa naqueles dias, e não havia visão manifesta. E sucedeu que de dia, enquanto ele deitava no seu lugar, os seus olhos já se fechavam. Estava também Samuel já deitado, e antes que a lâmpada se apagasse no templo, o Senhor chamou Samuel. No templo, o Senhor em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou Samuel e disse, eis-me aqui. Amém? Vamos orar mais um minuto. Senhor, fala conosco, Deus. Abre o coração da tua igreja, Pai. Toda obra do inferno seja quebrada agora, em nome do Senhor Jesus, Pai. Fala conosco, Deus. Usa a minha vida, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode sentar. Em nome do Senhor Jesus. Amados, perguntava, Senhor, o Senhor quer falar conosco ali naquele local. O Senhor me motivou, irmãos, a falar sobre um jovem chamado Samuel. E Deus, ele tem algo poderoso, irmãos, para falar no seu coração. Porque, irmãos, a pergunta que todos nós já fizemos um dia, eu e você, e os jovens amados têm isso sempre no coração. Por que será que eu nasci? Por que eu vim ao mundo? Qual a minha função no mundo? Qual a minha função na sociedade? E o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para falar para você. Deus escolheu como algo especial nessa terra, e você tem uma missão de transformar vidas, aleluia. Irmãos, e o povo de Israel estava vivendo um momento mais caótico da sua vida. Diz a história, irmãos, como acabamos de ler, que a visão já era cerrada, já não havia mais palavra do Senhor. Irmãos, e é muito forte isso, irmãos. Visão cerrada, cego, palavra, não estima a palavra do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui nessa noite. Quem já leu pelo menos um livro da Bíblia? Diz amém. Quem já leu o livro da Bíblia? Diz amém. Irmãos, o crente sem a palavra de Deus, ele morre. O crente sem a palavra de Deus, irmãos, está sujeito a queda. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus podia ter falado para Satanás: olha, Satanás, eu vou mandar o fogo do céu, vou mandar os anjos para te destruir aqui. Mas não, irmãos, o que ele usou quando estava de frente de Satanás? Ele usou a palavra. Então o crente de Deus tem que ser cheio da palavra de Deus. Tem que conhecer a palavra, irmãos. E diz a história que naqueles tempos, irmãos, a palavra estava escassa. E o único homem que podia fazer a diferença, o único homem que podia mudar a história daquele local, o sacerdote
ele estava sério, ele estava boiando e ele estava velho. Irmãos, mas esse não era o maior pecado de Eli. O maior pecado de Eli, irmãos, é que ele não corrigia seus filhos, aleluia. Porque os seus filhos nasceram, irmãos, aleluia, na missão sacerdotal. Os seus filhos conheciam a palavra de Deus. Os seus filhos, irmãos, tinham tudo, irmãos, para dar certo. Tudo para dar certo. Mas diz a história que eles fizeram tudo que era errado perante os olhos do Senhor. Fizeram tudo que era errado. E o Senhor, irmãos, falou comigo no meu coração nessa tarde 4 coisas que eles fizeram de errado. A primeira coisa, irmãos, que os filhos Onífero e Finéias fizeram, diz a palavra que eles eram filhos de Belial. Para você entender a palavra Belial, não sabe o que quer dizer? Perversidade. Irmãos, é muito forte isso. Eles viviam na casa de Deus, eles estavam dentro do templo, eles louvavam, eles cantavam, eles faziam de tudo, mas eles não conheciam a Deus e eram filhos da perversidade. A segunda coisa, irmãos, que a palavra de Deus diz, se você vai ler no capítulo 2, versículo 12, que diz, irmãos, que eles não conheciam a Deus. Isso é uma coisa muito forte comigo, irmãos. Irmãos, eles eram o que, irmãos? O que eles eram? Quem está prestando atenção diz amém. Amém. O que eles eram? O Onífero e Finéias? O quê? O quê? Sacerdote. Mas no capítulo 2, versículo 12 diz assim: eles não conheciam a Deus. Estranho isso, irmãos. Como alguém pode ser sacerdote? Como alguém pode cantar? Como alguém pode pregar? Como alguém pode louvar e não conhecer a Deus? Aleluia! Irmãos, e Deus tem falado comigo nessa tarde, irmãos, que muitas vezes não tem acontecido conosco. Nós viemos à casa do Senhor, nós sentamos nesses bancos, muitas vezes louvamos a cada aqui, irmãos, muitas vezes até pregamos, mas nosso coração está longe de Deus. Mas o Senhor me trouxe aqui, irmãos, para te dizer: hoje é noite de acender a lâmpada do seu coração, em nome do Senhor Jesus. Hoje é noite, irmãos, aleluia, lava canta, lava sou. E diz a palavra, irmãos, que o sacerdote ele vivia do templo. E como que ele vivia do templo? Eles traziam ofertas. E naquela época era oferta de carne, era oferta de bezerro, era oferta de boi. E eles tinham que cozer aquela oferta. E o sacerdote, irmãos, eles tinham que pegar o garfo e pegar. E aquilo que vinha, irmãos, no garfo era a parte dele. Mas diz a história que o Onífero e Finéias, irmãos, eles não deixavam isso acontecer. E eles tomavam tudo para eles. Eles não queriam ficar só com a sua parte, mas eles queriam tudo para ele. Irmãos, e quantas vezes tem acontecido, irmãos, em nossos meios, Deus te chamou para algo específico, Deus tem dado por irmão, aleluia, e muitas vezes nós falamos assim: ah não, era para ser para mim, era para ser meu. Deus te chamou, irmãos, para algo especial, que é só seu, aleluia. Deus te chamou para algo especial, que é só seu, vaso. E a quarta, irmãos, coisas que eles fizeram que eram horríveis, eles se prostituíam na frente do templo. Irmãos, é muito forte isso. Eles se prostituíam na frente do templo. Homens de Deus fazendo as coisas erradas. E eu quero gastar uns minutos sobre esse assunto, irmãos. Porque esta noite, irmãos, eu fui dormir mais ou menos 1h da manhã, que a gente estava correndo para poder vir para cá. E eu ia acordar 5 da manhã, então, irmãos, pela lógica, eu ia dar uma piscada, né? Uma piscada e já ia acordar. Mas quando foi 3h30 da manhã, irmãos, o Senhor me deu um sono terrível, irmãos. Um sono terrível, irmãos. Que eu estava usando a minha consciência naquele sonho. E eu estava assim, irmãos, daqui a pouco veio uma força maligna. Uma força maligna tão forte, irmãos. E me arrebatou ali no quarto. E ali, quando eu vi aquela situação, eu estava de pé, irmãos. E apareceu um espírito feminino que começou a falar comigo. Começou a falar comigo.
sabe como que ele quer pegar a noiva do Senhor, irmãos? Na sexualidade. É lá na internet. É no seu namoro. É naquele programa de televisão. Deus me trouxe aqui para falar para algumas pessoas que eram bênção, aleluia, na casa do Senhor, que eram usados na casa do Senhor, por causa de circunstâncias adversas, irmãos, estão parando. Mas Deus mandou te dizer hoje, irmãos, hoje é a noite de acender a lâmpada do seu coração. Deus vai mudar a sua história hoje, em nome do Senhor Jesus. Se você concorda, abra a sua boca e louve o nome do Senhor. Vemos nossos jovens, irmãos, sendo corrompidos pelo funk, pela prostituição, amados. E prostituição não é só um ato sexual, mas prostituição é tudo que desvia o seu caminho do Senhor Jesus. O que tem desviado o seu caminho do Senhor Jesus? Lançaram uma campanha lá no Facebook. Quem tem Facebook? Todo mundo tem Facebook hoje. Sobre a novela, sobre aquela novela que passou, que acabou agora. Irmãos, o que tem de crente assistindo novela? Aí chega no culto, e Deus não está falando comigo, Deus não está bradando, Deus não está me tocando. Deixa a novela, irmãos, e começa a buscar o nome do Senhor Jesus. Sacerdotes conheciam a palavra de Deus, mas Deus não conhecia eles. Irmãos, eu não quero ser uma geração de Olife e Finéias, mas eu profetizo que hoje Deus levanta uma geração de Samuel, uma geração que não senta na mesa de Jezabel e vai fazer a diferença em nome do Senhor Jesus. Uma geração que quer incomodar Satanás, uma geração que não conforma com o pecado. Deus quer te levantar, jovem. Deus quer te levantar, mulher. Deus quer te levantar, homem, para mudar essa geração. E foi assim, irmão. Naquele momento, irmãos, de puro terror, Deus chama um jovem, que o nome dele chama Samuel. E a palavra de Samuel quer dizer, irmãos, presente de Deus, aleluia. E Samuel nasceu, irmão, do sacrifício de uma mulher chamada Ana, que por muitos anos era estéril, mas quando ela teve coragem de ofertar na casa do Senhor, Deus o abençoou com um filho. E diz, irmãos, que quando ele era muito jovem, a sua mãe levou ele para a casa do Senhor. Irmãos, e quantas vezes eu e você jovem entramos nesse conflito? Eu sou muito jovem, eu sou muito novo, eu curti um pouquinho, vou lá para a balada, né? Eu vou lá para a balada, depois eu vou quando estiver mais velho. Aí eu fico sentadinho. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Deus te chamou para fazer diferença nessa geração. Se Deus te chamou nessa idade, é porque Ele quer te usar agora, em nome do Senhor Jesus. Mas você deve estar falando, Senhor, mas ninguém está me vendo. Ninguém está me vendo, aleluia. E era assim na vida de Samuel, porque ele servia Eli, irmãos, por muitos anos. Ele fazia o melhor, irmãos, mas ninguém via. Mas eu quero falar para você, irmãos, existe um olho do Senhor que está olhando para você, aleluia. E nessa noite Ele vai te chamar pelo nome, em nome do Senhor Jesus. Que concorda com glória, aleluia. Amados, diz a história, irmãos, que quando a lâmpada estava quase apagando, quando o fogo estava quase apagando, quando o avivamento estava quase apagando, Deus chamou Samuel. Eu quero falar para você, eu não sei como você está nessa noite, mas Deus vai acender a sua lâmpada mais uma vez. Aleluia, aleluia, amados.
quando a lâmpada estava quase fumegando, ele cantava Manás. O Samuel ouviu uma voz que falava assim: Samuel. E um detalhe, irmãos, Samuel estava dormindo. Samuel estava dormindo, irmãos, mas ele ouviu a voz de Deus. Aleluia. Eu não sei qual é a sua situação, irmãos. Talvez o seu ministério, talvez algo que você tem passado, está no estado de coma, no estado de dormindo. Mas hoje a voz de Deus te chama e está dizendo: Samuel, Samuel, hoje é a noite de mudar a história, aleluia. Irmãos, e a primeira vez Deus chama Samuel, Samuel não entende. E ele vai ali e fala: Eli, o chamaste? Na segunda, na terceira, mas na quarta vez ele entendeu que era a voz de Deus. Falou: olha, quando a voz te chamar, você vai falar assim: olha, fala que do céu te ouve. Irmãos, e o número 4 é o número da manifestação de Deus. Teofania. Quantos irmãos que eram homens na fornalha? Eram quantos? 4. Quantos dias, irmãos, Deus ressuscitou lá? 4. Quantos que eram seres viventes? 4. Qual é o número da sua igreja? 4. E na quarta vez, irmãos, Samuel ouviu a voz de Deus. Eu tenho certeza que eu não estou falando que me pareça, irmãos. Talvez Deus já chamou você pela primeira vez. Talvez Deus já chamou você pela segunda vez para o ministério. Talvez Deus já chamou você pela terceira vez e você não entendeu a voz de Deus. Mas hoje se manifesta a quarta vez de Deus na sua vida e Ele te chama: Samuel, hoje é noite de mudar a história em nome do Senhor Jesus. Irmãos, e quando Ele ouve e fala assim: olha, pode falar, Senhor, que o teu servo ouve. Deus fala assim: olha, eu vou fazer de ti uma nova geração de sacerdote. Era para você estar dando glória a Deus já. Uma nova geração de sacerdote. Uma nova geração de sacerdote. Uma nova geração de juiz. E uma nova geração de profeta. Meu irmão, o tema dessa mensagem eu quero pregar rapidamente. Eu estou pregando aqui rapidamente. Chamados para incendiar. Deus te chamou para te incendiar essa nação. Deus te chamou para incendiar esse bairro, meu irmão. Deus te chamou para incendiar essa cidade. Deus te chamou para incendiar o Brasil. Não ouça a voz de Satanás que fala para você: você é só mais um na multidão. Mas Deus te chamou, Samuel, para mudar a história dessa nação. Abra sua boca e glorifique o nome do Senhor. Irmãos, e como nós estamos vivendo, uma geração conformada, uma geração que está tudo bom, uma geração, irmãos, aleluia, que não tem coragem de ser diferente. Quantas vezes, irmãos, lá na sua escola as pessoas perguntam: você é crente? Lá no seu serviço, você é crente? E quando fala assim para você: nossa, você é crente, né? Você viu a diferença? Irmãos, eu quero falar para você: você é a geração de Samuel. Aleluia. O que você pode fazer para ser diferença? Aleluia. Deus te chamou, irmãos, para poder incendiar a lâmpada, a vassoura e cantar a manai. O fogo está acabando, mas Deus te deu uma missão, aleluia. É a hora de incendiar esta cidade em nome do Senhor Jesus. E sabe como que fazia para incendiar a lâmpada para a gente acabar? Eles pegavam uma vara, tiravam o entulho, a sujeira daquela boa que queimava, depois acendia a lâmpada. Tirava a sujeira e acendia a lâmpada. Dava uma sujeira.
Deus está te chamando, Samuel, para tirar a sujeira lá para cantar lá nas saias, para tirar a sujeira lá para cantar lá na nai e acender a lâmpada mais uma vez. Se coloca de pé agora, em nome do Senhor Jesus. Deus está aqui neste local, amados. Deus está aqui neste local. E nós não viemos aqui à toa. Nós não viemos aqui para somente pular, para dançar. Nós também viemos aqui, irmãos, para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E eu tenho certeza que Deus não falou com pessoa, com parede, com ventilador, mas Deus falou com você nesta noite. Que era uma bênção na presença de Deus. Você que era um vaso escolhido na presença de Deus. Irmão, declara Machúria, canta na manai. E a lâmpada está apagando. Deus está te chamando, Samuel. É nova hora de acender a lâmpada mais uma vez. Então, se você tem coragem, estou chamando pessoas de coragem. Se você não tem coragem, amém. Glória a Deus por isso. Você vai precisar do mesmo jeito. Mas se você tiver coragem de fazer a diferença nessa terra, de entendermos que Deus tem te chamado pelo nome, você não é mais um nessa situação, não é mais um, aleluia, nessa terra. Eu quero te chamar aqui na frente, irmãos, que nós vamos louvar mais um hino e nós vamos orar por você, porque nós viemos aqui, irmãos, para adorar o Senhor, sim, mas também para ser canal de bênção para a sua vida. Então, se você quer algo mais de Deus, vem correndo aqui, que Deus vai te tocar.